O teste do olhinho deve ser feito em todos os bebês antes da alta da maternidade e ele serve para detectar algumas alterações importantes na visão do bebê, entre elas a catarata congênita e o glaucoma, algumas alterações da íris, como coloboma, quando a íris não é bem redondinha, ela tem um aspecto de olho de gato, ou como se fosse um rasgo, e alterações mais graves que comprometam a transparência dos meios oculares. Para isso, a gente vai utilizar um oftalmoscópio de visualização direta. Eu vou demonstrar como que a gente regula o nosso oftalmoscópio para fazer o teste. Sobre o uso do oftalmoscópio, é importante a gente saber mexer nos parâmetros dele. Para fazer o teste do reflexo vermelho, ou o teste do olhinho, a gente vai ligar o aparelho e vai colocar na dioptria 0. Quando a gente gira, a gente vai ter as dioptrias negativas, que elas vão afastar a lente, então eu vou conseguir focar para mais distante, e a gente vai ter as dioptrias verdes, que vão ser para aproximar o teu foco. Para fazer o teste vermelho, a gente precisa que esteja no 0. A gente pode escolher também, nessa região, a gente vai selecionar o tamanho do nosso foco de luz. A gente vai utilizar esse azul, que se usa para defeitos de córnea, né? Uma bolinha pequena, uma média ou uma grande. A gente tende a usar a grande para fazer exame no recém-nascido. Em relação ao teste do olhinho, é muito importante que a gente visualize os dois olhos ao mesmo tempo. Para isso requer uma certa prática, uma certa experiência. Não é fácil fazer um recém-nascido abrir os olhos, mas a gente tem algumas dicas que eu vou passar para vocês de como fazer para auxiliar que a gente consiga ver os dois olhos ao mesmo tempo. A gente precisa ficar a uma distância de 50 centímetros e a gente vai focar a nossa luz diretamente nos olhos do bebê. A gente precisa estar completamente alinhado, olhos dos nenê e os nossos olhos. Não adianta fazer inclinado, senão a gente não vai conseguir ver esse reflexo vermelho, a distância de mais ou menos 40 a 50 centímetros. Em relação a bebês negros, a gente vai ver que os reflexos pode ser diferente. O reflexo vermelho geralmente pode ser mais amarelado ou azulado. Pode nos tornar um pouco mais difícil de avaliar. Mais importante ainda, verificar a simetria. Então, quando a gente faz o teste do olhinho nos dois olhos ao mesmo tempo, a gente observa a simetria ocular. Como é que está o reflexo de um lado e do outro. Quando a gente vê uma assimetria desse reflexo, um reflexo diminuído de um lado, a gente deve encaminhar o oftalmologista para avaliação de urgência. É interessante que se faça o teste do olhinho, mesmo em bebês, depois, no acompanhamento. E também outra coisa importante é nas fotografias. Às vezes, quando os pais tiram fotos de flash para o bebê está olhando para a foto e um dos olhos tem aquele flash vermelho, não aparece, é extremamente importante que se avalie esse olho. Pode ser que a gente tenha um tumor, um retinoblastoma ou uma catarata congênita que não foi diagnosticada.